Olá você, gestor tributário que está acompanhando aqui essa nossa série de publicações no Foco Tributário. A gente vai falar muito ao longo desses 365 vídeos a respeito do ISS, um dos tributos mais complexos que a gente tem na nossa legislação, e é por esse motivo que eu falo o ISS não poderia ter sido colocado na Constituição a cargo dos municípios. A competência para cobrar um tributo tão complexo como esse jamais poderia ser conferido a um ente federativo que é tão numeroso em nosso país. São 5.570 municípios com direito de cobrar um imposto cujo fato gerador é um elemento, um fenômeno imaterial, que é prestação de serviços. Isso acaba redundando em muitas confusões, principalmente relacionadas ao local da incidência do imposto. Então a gente precisava ter, ainda mais considerando os avanços tecnológicos e hoje a possibilidade de prestação de serviços em caráter remoto, em caráter misto, parte remotamente, parte presencialmente, a gente precisava ter aí esse tributo sendo atribuído à União ou pelo menos aos estados. E isso não significa que eu não seja municipalista, ao contrário, nós assessoramos municípios e defendemos que uma fatia maior do bolo da arrecadação saia principalmente da União e vá para o campo de competência municipal. Ocorre que não adianta o município ficar com a competência para cobrar um tributo tão complexo, porque a realidade de hoje é a seguinte: a gente tem algumas centenas de municípios que têm estrutura de arrecadação, que tem um corpo de fiscais, alguns ali com uma qualificação precária porque o município não investe, mas muitos com estrutura e com qualificação para cobrar com eficiência esse tributo. Mas nós temos milhares de municípios que não têm a mínima estrutura para arrecadar o ISS. E, de fato, eles têm direito a cobrar esse imposto só no papel. Às vezes não tem um corpo técnico qualificado porque o gestor não investiu. Ao longo dos anos, nenhum prefeito teve essa consciência de investir na sua estrutura de arrecadação tributária. Ou às vezes não houve esse investimento porque também o município não tem uma movimentação econômica que justifique esse investimento. Então eu posso dizer que é uma grande hipocrisia aquilo que está no artigo 156 da Constituição, quando atribui a competência para cobrar o ISS lá no seu inciso 3º aos municípios. Isso jamais deveria ter acontecido. E a gente vai provar isso ao longo de muitos vídeos em que trataremos aqui de questões práticas relacionadas ao ISS e apesar de nós manifestarmos uma opinião, a nossa opinião não vai ser, digamos, a referência absoluta e definitiva para ninguém resolver determinada divergência de interpretação com o município. Porque por mais que a gente se convença de determinada interpretação, a gente pode se deparar com municípios em que a autoridade tributária daquele local entenda de maneira diversa, por mais que os argumentos deles sejam sem fundamento, desprovidos ali de um bom embasamento jurídico. Então fica aqui a nossa opinião a respeito desse imposto, no sentido de que a reforma tributária tem que redesenhar a distribuição da receita tributária pelos entes federativos de uma maneira diferente e atribuindo a competência para arrecadar o imposto sobre serviços, talvez consolidando aí com outros tributos, a um outro ente federativo, repassando para os municípios talvez uma fatia dessa arrecadação ou colocando os municípios para participar de uma maneira ali mais colaborativa, mas sem a competência para instituir e cobrar esse tributo da maneira como ele está desenhado hoje na Constituição. Continue acompanhando aqui os nossos vídeos e não deixe de curtir, comentar e compartilhar também com outras pessoas que lidam com essa matéria. Até o próximo vídeo.